Rosa Maria da Silva acordou às 5 da manhã com aquela sensação estranha no peito novamente. Aos 48 anos, altura baixa de 1,58 metros, cabelos grisalhos ondulados sempre presos em rabo de cavalo prático, ela conhecia bem aquele aperto no estômago que anunciava que algo ruim estava por vir. Suas mãos calejadas tremeram ligeiramente enquanto preparava o café preto e forte que a acompanharia até a casa dos Mendonça, onde trabalhava como diarista há 2 décadas. Os olhos castanhos profundos de Rosa refletiram no espelho do banheiro pequeno de sua casa na periferia de Santo André. Mais uma vez, tinha tido aquele sonho perturbador durante a madrugada. Via água, muito água, e o rosto desesperado da senhora Helena Mendonça gritando um nome que ela não conseguia entender claramente. Rosa nunca falava sobre seus sonhos para ninguém. Aprenderá desde criança, quando morava com a avó no interior da Bahia, que certas coisas era melhor guardar para si mesma. A avó, Dona Benedita, costumava dizer que algumas pessoas nasciam com o dom de ver além do presente, mas que era preciso muito cuidado com esse presente de Deus. Menina, a avó dizia, com sua voz rouca de quem fumou maconha santa para as dores nas costas por décadas, o que você vê não é para assustar os outros. É para ajudar quando Deus permitir. Pegou o ônibus das 6 da manhã, como sempre fazia há 20 anos. No trajeto de 1 hora até os jardins, Rosa observou pela janela as ruas ainda vazias de São Paulo e tentou decifrar o que significava aquela angústia crescente em seu peito. Conhecia a família Mendonça como se fossem seus próprios parentes. Havia cuidado das crianças quando eram pequenas, consolado Helena nos momentos de depressão, e sempre foi tratada com respeito e carinho genuínos. Doutor Fernando Mendonça era advogado bem-sucedido, Helena professora de literatura aposentada, e tinham 2 filhos já adultos, Patrícia, de 25 anos, jornalista, e Rafael, de 22, universitário. Uma família de classe média alta que nunca a fez se sentir inferior ou invisível, como acontecia em outras casas onde havia trabalhado no passado. Se essa história está te tocando, deixa um like. Quando chegou ao portão da casa na rua arborizada dos Jardins, Rosa respirou fundo antes de tocar a campainha. Helena abriu a porta com o sorriso de sempre, mas Rosa imediatamente percebeu algo diferente nos olhos da patroa. Havia uma tensão ali, uma preocupação mal disfarçada. Bom dia, Rosinha. Como você está? Bom dia, Dona Helena. Estou bem, obrigada. E a senhora? Helena hesitou por um momento. Ah, você sabe como é, essas coisas de família. Rosa assentiu, mas seu dom estava funcionando como um radar interno. Algo definitivamente não estava certo naquela casa. Enquanto guardava a bolsa e colocava o avental, sentiu arrepios na nuca, o mesmo sinal que sempre precedia suas visões mais intensas. Rosa Maria cresceu em uma fazenda abandonada no interior da Bahia, criada pela avó materna depois que os pais morreram em um acidente de caminhão quando ela tinha apenas 5 anos. Dona Benedita era conhecida na região como benzedeira e parteira, uma mulher sábia que entendia de ervas medicinais e tinha fama de enxergar coisas que outros não viam. Desde pequena, Rosa demonstrava sinais do mesmo dom da avó. Aos 7 anos, sonhou com a morte do vizinho 3 dias antes de ele ter um infarto. Aos 10, teve uma visão da enchente que devastaria a cidade próxima, salvando várias famílias que acreditaram em seu aviso. Mas também aprendeu que nem sempre as pessoas queriam ouvir a verdade sobre o que estava por vir. Rosa, minha filha, a Dona Benedita ensinava enquanto colhiam ervas no quintal, Deus te deu olhos para ver além do que os outros veem. Mas esse dom vem com responsabilidade. Você não pode usar para meter medo nas pessoas, nem para se aproveitar de ninguém. Quando Rosa tinha 16 anos, a avó morreu per seculi,
deixando-a sozinha no mundo. Migrou para São Paulo em busca de trabalho, carregando apenas uma pequena mala e os ensinamentos sobre seu dom especial. Os primeiros anos na capital foram duros, dormiu em pensões baratas, trabalhou em fábricas, limpou escritórios no período noturno. Foi aos 28 anos que conseguiu o emprego na casa dos Mendonça. Dr. Fernando precisava de alguém para cuidar da casa e ajudar Helena com as crianças pequenas. Rosa se apresentou tímida, mas determinada, e algo na sinceridade de seus olhos castanhos conquistou a família imediatamente. Durante essas 2 décadas, Rosa guardou seu dom como um segredo precioso e perigoso. Ocasionalmente, tinha sonhos ou intuições sobre a família, mas sempre encontrava maneiras sutis de alertá-los sem revelar a verdadeira fonte de suas preocupações. Quando sonhou que Patrícia sofreria um acidente de carro, sugeriu casualmente que ela fizesse revisão nos freios. Quando teve visões sobre a depressão de Helena, começou a preparar chás calmantes e a criar desculpas para conversar mais longamente com a patroa. Rosa nunca se casou nem teve filhos. Sempre disse que Deus havia lhe dado a família Mendonça para cuidar, e isso era suficiente. Morava sozinha em uma casa simples que conseguiu comprar com suas economias, onde mantinha um pequeno altar com a foto da avó e sempre acendia uma vela branca aos domingos. O dom de Rosa funcionava de maneiras diferentes. Às vezes vinham sonhos vívidos durante a madrugada. Outras vezes, eram sensações físicas intensas, dores no peito quando alguém correria perigo emocional, arrepios na nuca diante de mentiras, ou aquela sensação de peso no ar que anunciava tragédias iminentes. Naquela manhã de outubro, todos os sinais do seu dom estavam alarmados. Rosa sabia, com a certeza que apenas 2 décadas de experiência poderiam trazer, que algo grave estava prestes a acontecer com a família que amava como se fosse sua. Durante a manhã, Rosa observou discretamente a movimentação da casa. Dr. Fernando saiu cedo para o escritório, como sempre, mas ela notou que ele esqueceu de dar o beijo de despedida em Helena, algo que nunca acontecia em 20 anos. Helena ficou na cozinha mexendo distraidamente no café, com aquele olhar perdido que Rosa conhecia bem das épocas difíceis. Dona Helena, Rosa se aproximou cuidadosamente. A senhora quer conversar sobre alguma coisa? Helena levantou os olhos castanhos claros, tão diferentes dos profundos de Rosa, e por um momento pareceu prestes a desabar. Ah, Rosinha, é coisa de família mesmo. Você sabe como é. Mas Rosa sabia que não era coisa de família comum. Seus sinais internos estavam cada vez mais intensos. Quando foi limpar o escritório do doutor Fernando, encontrou papéis espalhados sobre a mesa, algo incomum para um homem meticulosamente organizado. Não conseguiu ler tudo, mas viu palavras como investigação, CPI e processo. À tarde, quando estava passando roupas na área de serviço, Rosa teve a visão mais intensa de sua vida. Não foi um sonho, aconteceu enquanto estava acordada, de olhos abertos. Viu o doutor Fernando em algum lugar escuro, água subindo rapidamente ao redor dele, seu rosto desesperado tentando respirar. Viu Helena chorando inconsolavelmente, Patrícia gritando ao telefone, e Rafael correndo desesperadamente por algum lugar que parecia um hospital. A visão foi tão real que Rosa deixou o ferro cair, queimando levemente a própria mão. O choque da dor a trouxe de volta à realidade, mas a certeza permaneceu. Doutor Fernando estava em perigo mortal, e isso aconteceria muito em breve. Dona Helena! Rosa correu para a sala, onde encontrou a patroa folheando uma revista sem realmente lê-la. O que foi, Rosinha? Você está pálida. Rosa hesitou. Como explicar que havia tido uma visão sobre o marido da patroa sem soar como louca? Dona Helena, eu estou preocupada com o doutor Fernando. Por quê?
Helena largou a revista, prestando atenção total. Ele estava diferente hoje de manhã. E eu tenho um pressentimento ruim. Helena franziu o senho. Que tipo de pressentimento? Rosa respirou fundo. Era agora ou nunca. Dona Helena, a senhora precisa ligar para ele. Agora. Perguntar onde ele está, se está tudo bem. Rosinha, você está me assustando. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Por favor, Dona Helena. Confie em mim. Ligue para ele. Algo na intensidade dos olhos castanhos profundos de Rosa convenceu Helena. Ela pegou o telefone e discou o número do escritório do marido. Alô, Carmen? É Helena. O Fernando está aí. Pausa. Como assim? Saiu para uma reunião. Que reunião? Outra pausa mais longa. Ele não disse onde ia. Rosa sentiu o coração disparar. Na visão, Dr. Fernando estava sozinho, em perigo, sem ninguém sabendo onde encontrá-lo. Carmen, você tem o telefone da pessoa com quem ele foi se reunir? Helena perguntou, sua voz começando a demonstrar preocupação real. Rosa observou Helena anotar um número e desligar. Rosinha, a secretária disse que ele saiu para uma reunião às 14h, mas não disse onde. Isso não é normal. Dona Helena, ligue para esse número. Por favor. Helena discou novamente. Rosa podia ouvir vagamente uma voz do outro lado dizendo que não havia nenhuma reunião marcada, que não sabiam de que se tratava. Foi nesse momento que o telefone da casa tocou. Helena atendeu rapidamente. Alô? Sua expressão mudou drasticamente. O quê? Quando? Onde? Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Sabia, antes mesmo de Helena desligar, que sua visão havia se tornado realidade. Era a polícia, Helena disse, sua voz tremendo. Fernando. Fernando estava em uma represa em Cotia. Parece que o carro dele saiu da estrada e caiu na água. Rosa fechou os olhos. A visão tinha sido exata, água, muito água, e Dr. Fernando em perigo mortal. O hospital estava em completo caos quando Rosa chegou acompanhando Helena. Patrícia e Rafael já estavam lá, abraçados no corredor, enquanto médicos entravam e saíam da sala de emergência com expressões graves. Dr. Fernando havia sido encontrado inconsciente dentro do carro submerso, resgatado por bombeiros depois de 15 minutos debaixo d'água. Mãe Patrícia segurou as mãos de Helena, os médicos disseram que ele aspirou muito líquido. Está em coma induzido. Rosa permaneceu discreta no canto do corredor, mas seus olhos castanhos profundos não paravam de observar cada movimento, cada expressão. Algo mais estava acontecendo, ela podia sentir. A queda do carro na represa não havia sido acidental. Durante a longa espera, Rosa ouviu conversas fragmentadas entre os familiares e alguns homens de terno que chegaram depois. Mencionavam investigações no escritório de advocacia, documentos desaparecidos, clientes perigosos. Lentamente, Rosa começou a entender que Dr. Fernando estava envolvido em alguma situação legal complicada que havia colocado sua vida em risco. Rosinha, Helena a chamou, afastando-se do grupo. Como você sabia? A pergunta que Rosa temia havia chegado. Dona Helena, eu. Por favor, me fale a verdade. Como você sabia que algo ia acontecer com Fernando? Rosa olhou nos olhos da mulher que conhecia há 20 anos, vendo não julgamento, mas desespero genuíno por respostas. Dona Helena, desde criança eu tenho sonhos. Sonhos que se tornam realidade. Helena a estudou em silêncio.
Que tipo de sonhos? Sonhei com o Dr. Fernando na água. Vi ele tentando respirar, vi a senhora chorando. Rosa baixou a voz. E ainda estou vendo outras coisas. Que outras coisas? Rosa hesitou. Nas últimas horas, novas visões haviam chegado. Via homens de terno escuro procurando por algo na casa dos Mendonça. Via documentos sendo queimados. E via uma pessoa próxima à família mentindo sobre algo importante. Dona Helena, o Dr. Fernando estava sendo ameaçado por causa de algum caso que ele estava advogando. Helena empalideceu. Como você? Porque eu estou vendo pessoas perigosas. E elas ainda não terminaram o que vieram fazer. Nesse momento, Dr. Marcelo, amigo próximo da família e também advogado, se aproximou delas. Rosa imediatamente sentiu arrepios na nuca, seu sinal para mentiras e perigo. Helena, disse Dr. Marcelo com voz preocupada, precisamos conversar sobre os arquivos do Fernando. A polícia vai querer investigar o escritório. Rosa observou atentamente a linguagem corporal do homem. Algo estava errado. Dr. Marcelo evitava olhar diretamente para Helena e suas mãos tremiam levemente. Marcelo, você sabe por que Fernando foi para Cotia? Perguntou Helena. Não faço ideia. Talvez tenha sido um cliente. Dr. Marcelo respondeu rápido demais, sua voz soando forçada. Rosa tocou discretamente no braço de Helena e sussurrou, ele está mentindo. Helena olhou Rosa com surpresa, depois observou o Dr. Marcelo com mais atenção. Marcelo, Fernando te contou sobre alguma ameaça recente? Ameaça? Que ameaça? Fernando não me disse nada sobre ameaças. Os arrepios na nuca de Rosa se intensificaram. Doutor. Marcelo definitivamente estava escondendo informações cruciais sobre o que havia acontecido com o Dr. Fernando. Na segunda noite no hospital, enquanto a família mantinha vigília ao lado do leito de Dr. Fernando, Rosa teve a visão mais aterrorizante de sua vida. Viu claramente Dr. Marcelo em uma sala escura, entregando uma pasta de documentos para homens de aparência perigosa. Viu dinheiro trocando de mãos. E, mais chocante ainda, viu o Dr. Marcelo ao telefone dizendo, o Fernando descobriu tudo. Não tive escolha. Rosa acordou sobressaltada na cadeira desconfortável do hospital. Eram 3 da manhã, e apenas ela e Helena estavam no quarto. Patrícia e Rafael haviam ido para casa descansar. Dona Helena, Rosa sussurrou urgentemente, preciso falar com a senhora. Helena, que estava cochilando, abriu os olhos imediatamente. O que foi, Rosinha? É sobre o Dr. Marcelo. Ele está envolvido no que aconteceu com o Dr. Fernando. Helena se endireitou na cadeira. Como assim? Rosa sabia que soava impossível, mas tinha que contar. Eu vi, Dona Helena. Vi ele entregando documentos para pessoas perigosas. Vi ele recebendo dinheiro. O Dr. Fernando descobriu que o Dr. Marcelo estava passando informações sigilosas de clientes. Rosinha, isso é uma acusação muito grave. Dona Helena, o Dr. Marcelo sabia exatamente por que o Dr. Fernando foi para Cotia. Ele que armou essa reunião falsa para trair seu marido para um lugar isolado. Helena olhou para o marido inconsciente na cama do hospital, conectado a tubos e aparelhos. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho a mesma certeza que tive quando avisei a senhora para ligar para ele ontem. Nesse momento, passos ecoaram no corredor. Pela porta entreaberta, Rosa viu o Dr. Marcelo se aproximando, mesmo sendo madrugada. Seus instintos de proteção se ativaram imediatamente.
Dona Helena, ele está vindo. Não deixe ele saber que desconfiamos de alguma coisa. Doutor Marcelo entrou no quarto com expressão preocupada que Rosa agora reconhecia como falsa. Helena, como Fernando está? Igual. Os médicos dizem que é questão de tempo. Rosa observou o doutor Marcelo se aproximar da cama. Para sua surpresa e horror, viu o homem olhar rapidamente ao redor do quarto e depois fazer um movimento sutil em direção ao equipamento de respiração. Compartilhe com alguém. Doutor Marcelo. Rosa se levantou abruptamente. O que o senhor está fazendo? O homem se virou, sobressaltado. Eu estava apenas verificando se está tudo bem. Mas Rosa havia visto o suficiente. Doutor Marcelo estava tentando sabotar o equipamento que mantinha Doutor Fernando vivo. Dona Helena, Rosa disse com voz firme, chame a enfermeira. Agora. Por quê? O que está acontecendo? Helena perguntou, confusa. Por que o doutor Marcelo não veio visitar? Ele veio terminar o que começou em Cotia. A acusação pairou no ar como uma bomba. Doutor Marcelo empalideceu, suas mãos tremendo visivelmente. Você não sabe de nada, ele murmurou para Rosa. É só uma diarista ignorante. Mas Rosa se colocou protetivamente entre Doutor Marcelo e a cama do hospital. Sou uma diarista que vê a verdade. E eu vi tudo, Doutor Marcelo. Vi o senhor traindo a confiança do Doutor Fernando. Vi o dinheiro que recebeu. E agora vi o senhor tentando matá-lo. Helena finalmente entendeu a gravidade da situação e correu para o corredor gritando por ajuda. A chegada das enfermeiras e da segurança do hospital interrompeu qualquer plano que Dr. Marcelo pudesse ter. Confrontado com as acusações de Rosa e a desconfiança crescente de Helena, ele tentou manter a fachada de inocência, mas sua linguagem corporal o traía completamente. Isso é absurdo, ele protestou. Vocês vão acreditar nos devaneios de uma empregada doméstica? Mas Helena, que conhecia Rosa há 20 anos, olhou nos olhos castanhos profundos da mulher que havia salvado seu marido 2 vezes em 2 dias. Rosinha nunca mentiu para mim. E ela sabia sobre o acidente antes de acontecer. A polícia foi chamada. Inicialmente céticos sobre as visões de uma diarista, os investigadores mudaram de atitude quando Rosa conseguiu fornecer detalhes específicos que ela não poderia saber por meios convencionais, o local exato onde Dr. Marcelo se encontrava com os criminosos, a quantidade de dinheiro envolvida, até mesmo a cor da pasta onde estavam os documentos roubados. Senhora Rosa, disse o delegado, como a senhora sabe esses detalhes? Rosa respirou fundo. Pela primeira vez em 48 anos, decidiu ser completamente honesta sobre seu domingo, delegado. Desde criança eu tenho visões. Sonhos que se tornam realidade. Sei que parece loucura, mas foi assim que soube do perigo que o Dr. Fernando corria. Para surpresa de todos, o delegado não descartou imediatamente sua explicação. Vou investigar tudo o que a senhora disse. Se os detalhes se confirmarem. Nos dias seguintes, a investigação revelou que Dr. Marcelo havia sido chantageado por uma organização criminosa para fornecer informações sobre clientes ricos do escritório. Dr. Fernando havia descoberto o esquema e marcado uma reunião para confrontar o sócio. Dr. Marcelo, desesperado, armou a emboscada em Cotia, esperando que parecesse um acidente. Dr. Fernando acordou como uma semana depois. Suas primeiras palavras foram para agradecer Rosa por ter salvado sua vida e sua família. Rosinha, ele disse com voz fraca, Helena me contou tudo. Como posso te agradecer? Não precisa me agradecer, Dr. Fernando. Deus me deu esse dom para proteger as pessoas que amo.
A notícia sobre as visões psíquicas da diarista que desvendou uma conspiração se espalhou pela imprensa local. Rosa ficou desconfortável com a atenção, mas Helena a defendeu publicamente, confirmando que sua funcionária havia demonstrado habilidades inexplicáveis por décadas. Rosa sempre soube quando algum de nós estava com problemas, disse Helena em uma entrevista. Ela só nunca havia nos contado como sabia. Dr. Marcelo foi preso e condenado por tentativa de homicídio e associação criminosa. A organização que o chantageava foi desmantelada pela polícia com base nas informações que Rosa forneceu através de suas visões. A vida dos Mendonça mudou para sempre. Dr. Fernando decidiu se especializar em casos pro bono, usando sua experiência para ajudar outras vítimas de chantagem e corrupção. A família passou a ver Rosa não apenas como funcionária, mas como um anjo da guarda enviado por Deus. Rosa continuou trabalhando na casa dos Mendonça, mas agora sua rotina incluía conversas regulares sobre seus sonhos e intuições. Helena criou um diário onde registrava todas as visões de Rosa, documentando um dom extraordinário que salvou uma família inteira. 6 meses após os eventos que quase custaram a vida de Dr. Fernando, Rosa Maria da Silva se viu em uma posição que nunca imaginou. Sua história havia se espalhado além de São Paulo, atraindo a atenção de pesquisadores universitários interessados em fenômenos paranormais, jornalistas investigativos, e até mesmo de outras famílias que buscavam sua ajuda. Rosinha, disse Helena durante um café da tarde na cozinha que Rosa conhecia tão bem, você mudou nossa vida completamente. Não apenas salvou Fernando, mas nos ensinou que existem mistérios no mundo que a ciência ainda não consegue explicar. Rosa, agora com 49 anos, mantinha a mesma humildade de sempre. Seus cabelos grisalhos ondulados continuavam presos no mesmo rabo de cavalo prático, suas mãos calejadas ainda trabalhavam com a mesma dedicação, mas havia algo diferente em seus olhos castanhos profundos, uma confiança nova, a paz de quem finalmente aceitou seu propósito de vida. Dr. Fernando se recuperara completamente, embora o trauma do quase afogamento tenha mudado sua perspectiva sobre muitas coisas. Rosa, ele disse certa manhã, quero te fazer uma proposta. Rosa parou de arrumar as almofadas da sala. Que proposta, Dr. Fernando? Quero que você work part-time aqui e dedique o resto do tempo a ajudar outras pessoas com seu domingo. Eu vou financiar um pequeno instituto onde você pode atender pessoas que precisam de orientação. Rosa ficou em silêncio por um longo momento. A ideia de usar seu dom publicamente ainda a deixava nervosa. Dr. Fernando, eu não sei se... Rosa interrompeu Helena, você salvou nossa família. Imagina quantas outras famílias podem ser salvas se você aceitar que esse dom foi dado para ser compartilhado. A transformação de Rosa começou gradualmente. O Instituto Rosa Maria, estabelecido em uma casa simples na Vila Madalena, começou atendendo 3 pessoas por semana. Rosa nunca cobrava pelo atendimento, mas aceitava doações voluntárias. Dr. Fernando cuidava dos aspectos legais, Helena ajudava com a organização, e até Patrícia, a jornalista, começou a documentar casos extraordinários. O primeiro caso marcante foi o de Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que estava procurando filho desaparecido há 10 anos. Rosa teve visões específicas sobre a localização do homem, vivo, trabalhando em uma fazenda no interior de Goiás, sofrendo de amnésia após um acidente. A família foi reunida 2 semanas depois. Como você faz isso, Rosa? Perguntou o Dr. Roberto, um psicólogo que começou a estudar o caso dela. Como consegue ver coisas tão específicas? Rosa reflexionou sobre a pergunta. Dr. Roberto, é como se eu tivesse um rádio interno que capta frequências diferentes. Não controlo quando as visões vêm, mas aprendi a interpretá-las melhor com o tempo.
O instituto cresceu organicamente. Rosa mantinha sua rotina simples, acordava às 5 da manhã, orava por orientação, tomava seu café forte, e se preparava para receber pessoas desesperadas buscando respostas. Cada caso era único, cada visão trazia informações diferentes. Um jovem empresário procurou Rosa preocupado com investimentos fraudulentos. Ela viu documentos falsificados e conseguiu impedir que ele perdesse a empresa familiar. Uma mãe desesperada trouxe Rosa para encontrar sua filha adolescente fugitiva. Rosa teve visões da garota em uma comunidade religiosa no interior, onde estava segura mas precisava de ajuda para voltar para casa. O mais impressionante, comentou o delegado que havia investigado o caso Dr. Marcelo, agora um visitante regular do instituto, é que Rosa nunca erra nos detalhes importantes. Pode não entender tudo o que vê, mas as informações cruciais sempre se confirmam. A vida pessoal de Rosa também floresceu. Pela primeira vez em décadas, ela se permitiu ter amizades verdadeiras. Helena se tornou mais que patroa, era uma confidente parceira no trabalho do instituto. Dr. Fernando a tratava como um membro da família. Patrícia escrevia artigos respeitosos sobre fenômenos inexplicáveis, sempre protegendo a privacidade dos envolvidos. Tia Rosa, como Patrícia havia começado a chamá-la, você já parou para pensar que pode ter salvo centenas de pessoas além da nossa família? Rosa sorriu, acariciando a pequena cicatriz na testa que ganhará na infância. Patrícia, eu só faço o que minha avó me ensinou. Uso o dom que Deus me deu para ajudar quando posso. Mas o caso mais emocionante veio 2 anos depois da abertura do instituto. Rosa teve uma visão sobre sua própria vida. Viu uma mulher jovem, grávida, procurando por ela desesperadamente. Quando a visão se materializou, Rosa descobriu que era Jéssica, uma neta que não sabia que existia. Você é Rosa Maria da Silva, que morava com Dona Benedita na Bahia? Perguntou a jovem de 25 anos, grávida de 6 meses. Sou, mas como? Minha avó era prima da sua avó. Antes de morrer, ela me contou sobre uma menina que tinha o mesmo dom de Dona Benedita e que havia ido para São Paulo. Estou procurando você há anos. Rosa descobriu que não estava sozinha no mundo. Jéssica não apenas era família, mas também havia herdado traços do mesmo domingo. A jovem havia tido visões sobre Rosa e o instituto, sonhos que a guiaram até São Paulo. Tia Rosa, disse Jéssica, acariciando a barriga, minha filha também vai nascer com o domingo. Você pode nos ensinar como usar essa bênção de forma correta? Rosa sentiu lágrimas nos olhos pela primeira vez em muitos anos. Seu dom não morreria com ela. Haveria continuidade, uma nova geração preparada para ajudar outros. A família Mendonça assistiu à transformação completa de Rosa com admiração e amor. A mulher tímida que escondia seu dom por décadas havia se tornado uma figura respeitada, procurada por pessoas de todo o país. Rosinha, disse Helena durante uma das sessões de chá vespertino que se tornaram tradição, você sabe qual foi seu maior milagre? Qual, Dona Helena? Você nos ensinou que o extraordinário pode existir dentro do comum. Que uma diarista simples pode carregar um dos maiores presentes que Deus dá aos seres humanos. Rosa olhou pela janela da cozinha familiar, vendo o jardim que havia cuidado por 2 décadas. Sua vida havia mudado completamente, mas as bases permaneciam as mesmas: humildade, serviço ao próximo, e fé inabalável de que cada dom vem com a responsabilidade de usá-lo para o bem. Dona Helena Rosa respondeu com a sabedoria que apenas a experiência pode trazer: o milagre não é ter o domingo. O milagre é encontrar pessoas que acreditem nele e te ajudem a usá-lo da forma certa. No final daquele dia, Rosa voltou para sua casa simples, mas agora não mais sozinha.
Jéssica havia se mudado para São Paulo e morava no quarto ao lado, preparando-se para a maternidade e aprendendo a controlar suas próprias visões. A casa que por décadas havia sido um refúgio silencioso agora estava cheia de vida e propósito. Antes de dormir, Rosa fez sua oração de sempre, agradecendo pelo dia e pedindo orientação para o seguinte. Mas desta vez, acrescentou uma gratidão especial, por ter tido coragem de revelar seu dom para salvar a família que amava, e por descobrir que a verdadeira riqueza não estava no que ela possuía, mas no que podia oferecer aos outros. O Instituto Rosa Maria continuou crescendo, mas sempre mantendo os valores que a avó Benedita havia ensinado: humildade, serviço genuíno, e a certeza de que alguns dons são dados não para nos elevar acima dos outros, mas para nos conectar mais profundamente com a humanidade ao nosso redor. 3 anos após a abertura do Instituto Rosa Maria, a pequena casa na Vila Madalena havia se tornado um ponto de referência para pessoas de todo o Brasil que buscavam ajuda para casos inexplicáveis pelos meios convencionais. Rosa, agora com 52 anos, mantinha a mesma rotina humilde, mas sua influência havia se expandido de formas que ela jamais imaginaria. A história de Rosa inspirou mudanças significativas na vida de muitas pessoas. Dr. Fernando havia fundado uma ONG especializada em casos de pessoas desaparecidas, usando métodos convencionais complementados pelas visões de Rosa quando necessário. Patrícia se tornou uma jornalista investigativa especializada em fenômenos paranormais, sempre abordando o assunto com respeito e rigor científico. Tia Rosa, disse Patrícia durante uma visita, você sabe que já ajudou a reunir mais de 200 famílias separadas? Rosa sorriu enquanto preparava o chá de sempre. Não sou eu que reúno, minha filha. Eu só passo o recado que recebo de cima. O impacto mais profundo, porém, era na transformação das pessoas que procuravam um instituto. Muitas chegavam desesperadas, sem fé, amarguradas pela vida. Rosa não apenas oferecia orientação sobre seus problemas específicos, mas também ensinava sobre aceitação, paciência e a importância de manter a esperança mesmo nas situações mais difíceis. Dona Rosa, disse Carlos, um metalúrgico que havia recuperado contato com o filho após 15 anos de separação graças às visões dela, a senhora não imagina como sua ajuda mudou minha vida. Não apenas por encontrar meu menino, mas por me ensinar que milagres acontecem todos os dias. Jéssica, agora mãe da pequena Benedita de 2 anos, havia se tornado assistente de Rosa no instituto. A menina já demonstrava sinais do dom familiar, acordava chorando antes de tempestades, ficava agitada quando pessoas perigosas se aproximavam, e tinha uma intuição impressionante sobre os sentimentos dos adultos ao redor. Tia Rosa, Jéssica perguntou certa tarde, você acha que Benedita vai carregar o mesmo peso que nós carregamos? Rosa observou a neta brincando no jardim com bonecas, conversando animadamente como se elas respondessem. Jéssica, nossa Benedita vai crescer sabendo que o dom dela é normal e aceito. Ela não vai precisar esconder ou sentir vergonha como eu senti. Isso faz toda a diferença. O trabalho de Rosa havia atraído atenção acadêmica respeitosa. A Universidade de São Paulo criou um programa de pesquisa sobre fenômenos inexplicáveis, e Rosa colaborava voluntariamente com estudos que tentavam entender cientificamente suas habilidades. Senhora Rosa, disse doutora Marina, a psicóloga responsável pela pesquisa, seus casos estão mudando a forma como a comunidade científica vê fenômenos paranormais. Sua precisão e consistência são estatisticamente impossíveis de explicar por coincidência. Rosa sempre respondia com a mesma humildade, doutora, eu não preciso que a ciência explique o que faço. Basta que as pessoas sejam ajudadas. A família Mendonça continuava sendo o centro emocional da vida de Rosa. Helena havia se aposentado completamente do ensino para ajudar no instituto. Doutor Fernando,
agora especializado em direitos humanos, frequentemente recebia casos encaminhados por Rosa. Rosinha, disse Helena durante um almoço de domingo que se tornou tradição familiar, você se lembra de como era tímida para falar sobre seus sonhos? Lembro. Tinha medo de que pensassem que eu era louca. E agora? Rosa olhou ao redor da mesa, Helena, Fernando, Patrícia, Rafael, que havia se tornado médico pediatra, Jéssica, e a pequena Benedita balbuciando em seu cadeirão. Agora sei que Deus me cercou de pessoas que entenderiam quando chegasse a hora certa de revelar o domingo. O Instituto havia se expandido para incluir grupos de apoio para familiares de pessoas desaparecidas, workshops sobre intuição e espiritualidade, e até mesmo um projeto de mentoria onde Rosa ensinava outras pessoas com habilidades similares a usar seus dons de forma ética e responsável. O mais bonito, comentou o delegado aposentado que continuava visitando Rosa regularmente, é que você criou uma comunidade de pessoas que acreditam no impossível e usam essa crença para fazer o bem. Aos 55 anos, Rosa Maria da Silva estava no jardim do Instituto Rosa Maria, brincando com Benedita, agora com 5 anos, e com Miguel, o filho recém-nascido de Patrícia. A menina havia herdado não apenas o dom da família, mas também a sabedoria precoce que permitia entender sua responsabilidade especial. Vovó Rosa, disse Benedita, usando o título carinhoso que havia escolhido, quando eu crescer, vou ajudar pessoas como você. Rosa sorriu, acariciando os cabelos cacheados da criança que carregava o nome da bisavó. Se Deus quiser, minha princesa. Mas primeiro você vai aprender a ser criança, ir à escola, fazer amigos. O dom vai estar sempre aqui quando você estiver pronta. Naquela tarde de domingo, Rosa refletia sobre os últimos 7 anos. De uma diarista que escondia visões assustadoras, havia se tornado uma figura respeitada nacionalmente, consultada por famílias desesperadas, autoridades policiais, e até mesmo por programas de televisão sérios que abordavam fenômenos inexplicáveis. Rosa, disse doutor Fernando, aproximando-se com uma xícara de café, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro, doutor Fernando. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Revelaria seu dom mais cedo? Rosa pensou cuidadosamente. Não, doutor Fernando. Cada coisa tem seu tempo. Se eu tivesse revelado o dom antes, talvez não tivesse encontrado pessoas que soubessem como me ajudar a usá-lo direito. Talvez não tivesse desenvolvido a sabedoria necessária para não me aproveitar dele. O legado de Rosa ia muito além dos casos individuais que havia resolvido. Ela havia inspirado uma mudança cultural na forma como fenômenos paranormais eram discutidos no Brasil. Suas aparições respeitosas na mídia, sempre focadas em ajudar e nunca em se promover, criaram um novo paradigma para pessoas com habilidades similares. Tia Rosa, disse Patrícia, que estava documentando a história completa do Instituto para um livro, você tem noção de quantas pessoas mudaram de carreira, de relacionamentos, de vida inteira, baseadas nas orientações que receberam aqui? Patrícia, eu tenho noção de uma coisa só, Deus me deu um dom e pessoas maravilhosas me ajudaram a usá-lo direito. O resto é consequência. Jéssica, agora com 28 anos e uma assistente experiente, havia desenvolvido suas próprias habilidades sob a orientação de Rosa. Mãe, ela disse, havia começado a chamar Rosa de mãe 2 anos antes. Qual é o conselho mais importante que você daria para alguém que está descobrindo que tem o dom? Rosa refletiu sobre décadas de experiência. Primeiro, nunca use o dom para se aproveitar de ninguém. Segundo, sempre mantenha humildade, porque o dom não vem de você. Terceiro, encontre pessoas boas que acreditem em você e te ajudem a usar o dom para o bem. Naquele fim de tarde, enquanto a família estendida se reunia para o jantar tradicional de domingo,
Rosa observou todos ao redor da mesa. Helena, que havia se tornado sua melhor amiga e confidente. Doutor Fernando, o homem cuja vida ela havia salvo e que retribuíra criando oportunidades para ela ajudar milhares de outros. Patrícia e Rafael, que a tratavam como tia querida. Jéssica, a filha do coração que Deus havia enviado. E pequena Benedita, a neta que carregaria o dom para a próxima geração. Gente, Rosa disse, levantando seu copo de suco de uva, eu quero fazer um brindise. Todos pararam para ouvir. Eu quero agradecer a Deus por ter me dado uma família que não nasceu do sangue, mas do amor. E por ter me ensinado que o maior dom não é ver o futuro, mas saber que, quando fazemos o bem, o futuro sempre será melhor. Benedita, mesmo pequena, levantou seu copinho de leite. Vovó Rosa, quando eu crescer, quero ajudar as pessoas como você ajuda. Rosa sentiu lágrimas de gratidão nos olhos. Seu legado não estava apenas nos milhares de casos resolvidos ou nas famílias reunidas. Estava na certeza de que o dom continuaria sendo usado para o bem, de geração em geração, sempre com amor, humildade e propósito. A diarista que tinha um dom havia descoberto que o verdadeiro presente não era suas visões, mas as pessoas extraordinárias que Deus havia colocado em seu caminho para transformar um dom solitário em uma missão compartilhada de amor e serviço.